Olá, tudo bem? Aqui vamos falar sobre conflito de normas constitucionais. Esse é um tópico de aprofundamento e, pelo nível de dificuldade um pouco maior, vamos retornar a ele lá na frente do curso, lá no tópico de controle de constitucionalidade. Mas aqui eu já quero que você tenha uma noção básica, porque isso também se insere na teoria geral da Constituição. Veja, as normas constitucionais podem entrar em conflito diante de um caso concreto. Exemplo: o artigo 5º da Constituição assegura o direito de propriedade, mas também permite ao poder público desapropriar a propriedade particular nos casos de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Então, como é que é possível resolver esse conflito entre essas normas constitucionais? Temos outros exemplos. Às vezes, uma pessoa precisa de um atendimento médico hospitalar sob pena de morte, pode ser que venha morrer se não tivesse tratamento, mas a religião não permite um determinado tratamento que seja necessário. Como compatibilizar o direito à vida com o direito à liberdade religiosa? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O primeiro ponto que você deve ter em mente, nesse aspecto do conflito das normas constitucionais, é que não existe inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Coloque isso na sua mente. Não existe inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Então, a Constituição, por exemplo, assegura de um lado o direito à vida e do outro lado assegura o direito à liberdade religiosa. Quando esses dois direitos entram em conflito, não haverá inconstitucionalidade de um deles não, tá? Apenas um direito vai prevalecer no caso concreto. Por quê? Porque os dois direitos são decorrentes de normas originárias. São normas editadas em 5 de outubro de 88, data em que a Constituição de 88 entrou em vigor. Então, não existe inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias. Certo, Marcílio? Se não há inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, como é que eu resolvo isso? Veja, você deve ter em mente que os direitos fundamentais possuem como característica a relatividade. Atenção a isso. Como eu disse, não existe inconstitucionalidade das normas originárias e os direitos fundamentais possuem como característica a relatividade, significando dizer que um direito fundamental pode dar vez a outro direito fundamental no caso concreto, quando isso for necessário. Então, por exemplo, o direito de propriedade é assegurado, mas esse direito pode dar vez a uma desapropriação quando isso se fizer necessário por utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. Neste caso, o direito de propriedade está sendo relativizado para viabilizar ali, por exemplo, uma obra de caráter público. Então, os direitos fundamentais não são absolutos. Eles possuem como característica a relatividade. E a solução ao caso concreto deve ser dada a partir de uma técnica que é chamada de técnica de ponderação. Quando há um conflito entre duas normas constitucionais originárias num caso concreto, o que se deve fazer é uma ponderação entre os valores constitucionais discutidos. Marcílio, tá, e como é que eu faço isso? Através da aplicação de dois princípios: o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, o julgador, que possui competência para analisar o caso concreto, deve ali aplicar exatamente isso. Ele deve aplicar ali a proporcionalidade e a razoabilidade para encontrar a melhor solução para o caso. Então, no caso que eu falei do direito à vida e da liberdade religiosa, a solução deve ser com base na técnica de ponderação. O juiz deve ponderar no caso concreto qual seria a solução mais proporcional, qual seria a solução mais razoável, utilizando-se, para tanto, de 3 critérios: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Então, primeiro ele vai analisar: essa medida que eu vou analisar aqui é necessária realmente? Será que ela é adequada para atingir o objetivo pretendido? E será que ela é proporcional realmente àquilo que se quer? Então, com base nesses 3 critérios, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, o juiz deve solucionar aquele caso em que há um conflito entre dois direitos fundamentais, entre duas normas constitucionais. Mas repito, não há inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias.
que são aquelas editadas em 5 de outubro de 88, aquelas normas que ingressaram no ordenamento jurídico, né, na origem da Constituição. Agora, será que eu posso ter a inconstitucionalidade de uma norma constitucional derivada, por exemplo, de uma emenda constitucional? Nesse caso, sim, porque a norma constitucional derivada deve obediência à norma constitucional originária. Fique tranquilo, nós vamos voltar nesse tema lá em controle de constitucionalidade. Nesse momento, o que você deve ter em mente? Que no caso de conflito entre normas constitucionais, a solução se dará pela relativização de um direito em favor do outro, utilizando-se, para tanto, da técnica de ponderação com 3 critérios: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Ponto de aprofundamento da teoria geral do direito fundamental. Ok? Certo. Espero que você tenha entendido. No próximo bloco avançaremos. Valeu, pessoal!